O que a casa do Gustavo Lima e o Parthenon têm em comum? Hoje eu quero falar com você sobre o Império do Gosto Duvidoso, porque todos querem morar numa casa neoclássica. Amados por uns, criticados por outros, mansões desse tipo são sempre alvos de discussões. Isso é luxo ou caricatura? Esses elementos são muito presentes porque gregos e romanos tinham muito forte em sua arquitetura a relação de poder. Isso estava presente nas proporções exatas, na imponência, na verticalização, no uso de materiais nobres, caracterizando esse tipo de arquitetura que influenciou também outras, uma renascentista e a neoclassicista. Então, seja por essa influência histórica ou pelos norte-americanos que também eram entusiastas desse estilo, a arquitetura de classe média alta no Brasil está reproduzindo frontões e colunatas, mesmo estando a séculos de distância da origem histórica desse tipo de arquitetura. Em termos arquitetônicos, isso seria um problema porque pode ser visto como uma inautenticidade e também uma falsidade histórica e cultural. Porque a arquitetura, quando ela é feita, ela é pensada e projetada dentro de um contexto histórico, cultural de determinada época. Então, quando os templos gregos foram construídos há muitos séculos atrás, no caso do Partenon foi antes de Cristo. E então a arquitetura ela é feita, construída para uma determinada função. No caso dele, foi para abrigar inicialmente a estátua da deusa Atenas. Ele tinha essa função de poder e prestígio na cidade e também essa parte religiosa muito forte. E com o tempo ele foi se transformando também em igreja, por exemplo. Então é muito diferente de se construir uma edificação nos tempos atuais, tentando reproduzir esse tipo de elementos existentes numa arquitetura grega, como as colunatas e os frontões, por exemplo. Um projeto que acaba se tornando deslocado da realidade. Porque se a gente comparar as proporções do Parthenon com uma casa neoclássica qualquer, é muito difícil a gente conseguir identificar essa mesma proporção que a arquitetura daquela época tinha, a relação das estruturas. Então, tudo isso muitas vezes acaba ficando desproporcional e por isso que se tem essa questão de chamar esse tipo de arquitetura de caricata. Por alguns especialistas é considerado que se chama de pastiche, que seria uma arquitetura falsa, porque não tem realmente essa autenticidade, por exemplo, da arquitetura original. Então é chamada de kitsch, que é uma arquitetura que tenta imitar outra, mas que tem um exagero desproporcional, ocupação do espaço errado e também a perda da função original, que seria esse tipo de arquitetura, como os elementos de um templo grego que foram aplicados numa residência, por exemplo. Então, se perde essa função, esse sentido, é como se não tivesse um senso crítico na hora de realizar esse tipo de projeto. No entanto, popularmente se associou essa relação desses elementos como o frontão e as colunatas como símbolo de status e poder. E isso foi reaplicado em diversas residências. E fazendo uma pesquisa rápida, a gente percebe que em vários bairros isso é identificado, como por exemplo no bairro Jurerê Internacional, em Florianópolis. Mas além disso, a gente identifica esses elementos chamados neoclássicos em edifícios em altura, como em Balneário Camboriú. É muito comum também identificar esse tipo de edificação com esses elementos que buscam arremeter esse período mais clássico da arquitetura. Geralmente se identifica uma repetição em série desses elementos e também uma diminuição do tamanho original, o que é muito diferente dos elementos, das proporções que eram utilizadas na arquitetura grega. Então é vendida essa imagem de status, de poder, de você morar num local desses, e tudo isso acaba atraindo diversas pessoas. Especialistas falam que uma arquitetura, quando ela assim, ela perde a essência, a aura, porque ela está descontextualizada do seu local, da sua época, e ao invés, então, de se criar novas arquiteturas, evoluir o que já existe, busca-se talvez replicar um passado que não existe mais. Isso também está muito ligado a tentar reproduzir os subúrbios estadunidenses, com esses bairros afastados do centro da cidade, com essas casas de luxo.
Isso é identificado em locais como a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde grandes mansões são substituídas por prédios de luxo, e também em bairros como Jurerê Internacional, em Florianópolis. Tudo isso está atrelado a um marketing que vem desse tipo de status de poder associado à arquitetura. Essa arquitetura é reflexo de uma sociedade conservadora que prefere formas importadas ao invés de criar uma arquitetura mais autêntica e contextualizada ao local em que se vive. É isso, agora me conta nos comentários o que tu pensa sobre esse tipo de arquitetura. Lembra de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e até!